Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o momento da nossa conversa desta quarta-feira, dia 27 de janeiro. 27 de janeiro é o dia do nascimento, em 1906, do maestro brasileiro Radamés Inhatali. Eu tenho uma memória dele, porque quando eu comecei a trabalhar na radiodifusora em Porto Alegre, onde meu tio era maestro e colega de Radamés Inhatali, meu tio me chamou a atenção. Olha, na hora de chamar as brasileiras, ele tem 6 sinfonias brasileiras, não esqueça que não é Inhatali, é Inhatali. Não esqueci disso. Bom, o maestro, quem não sabe quem é, ele nasceu lá em Porto Alegre, é quem orquestrou Tico Tico no Fubá, que talvez seja a canção brasileira, a música brasileira mais conhecida no mundo, né? Junto com a Aquarela do Brasil, talvez. O Copacabana, Dick Farney cantando. O Carinhoso. As 6 brasilianas, ele fez música de 4 filmes, inclusive o Rio 40 Graus. Então, teve uma vida... Foi muito amigo do Tom Jobim, trabalharam juntos, do Camargo Guarnieri, do maestro Francisco Mignone, do Heitor Villa-Lobos, né? É um dos grandes músicos contemporâneos brasileiros. Fica aqui o registro. Aliás, ele fez o hino de Mato Grosso do Sul. Ganhou por licitação pública, né? E por falar em grandes músicos, hoje também é aniversário de nascimento. Acho que foi em 1756, em Salzburg. Portanto, você já adivinha quem é, né? É o Wolfgang Amadeus Mozart. Genial, né? Um talento precoce. Bom, se você não estiver inscrito, una-se a nós e não esqueça de dar o seu like ou seu dislike. Bom, o primeiro assunto de hoje é essa história que bombou ontem nas redes sociais das compras do governo brasileiro, né? Aí a gente vê aquela história assim do mentir, 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 algo restará, né? Que atribuem a Voltaire, né? Vai dizendo, sempre fica uma versão. Porque o Bolsonaro comprou 15 milhões de leite condensado. Não foi Bolsonaro que comprou. Foi o Poder Executivo que comprou para alimentar aí uns 500 mil. É o pessoal das Forças Armadas, navios, quartéis, bases aéreas. É o pessoal do Ministério da Justiça, os presídios federais, são os restaurantes universitários das universidades federais, Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, inclusive, comprou goma de mascar, ou chiclete, de nicotina para tratar de pessoas que querem abandonar o fumo, né? Bom, mas enfim, voltemos ao leite condensado. É muito usado na Amazônia porque o outro leite não aguenta, né? E esse é muito usado pelo pessoal que está lá. E aí eu fiz a conta, né? 15 milhões, vamos botar R$5 a lata. O número de latas que dá para 500 mil pessoas dá 6 latas por ano por pessoa. Então até está pouco, né? Não é isso tudo que diziam. E agora, ninguém fala que é para comprar, gastou 1,6 bilhão, que era para comprar arroz, feijão, batata, massa, carne, né? Cebola, para tudo isso que almoça no trabalho, né? Inclusive o pessoal do Palácio do Planalto, os gabinetes dos ministros, né? E mais restaurante universitário e blá, 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 né? Então, até a FUNAI recebe muito disso, né? Tá lá na lista da FUNAI, tem pipoca, tem sagu e tem o leite condensado, que se conserva. Mas fizeram uma barulheira infernal, né?
E não tem nada. A única coisa que eu gostaria de saber mais é que, em relação ao ano anterior, houve um aumento de 20%. A gente sabe que a inflação dos alimentos foi maior que a dos outros. Na inflação, 55% é alimento, né? Mas a inflação está aí no ano ao redor de 5%, né? E aumentou 20%. Pode ter aumentado o número de gente que teve que almoçar no trabalho por causa dessa pandemia, né? Bom, dito isto, eu queria continuar falando desse assunto, do mentir, 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 algo ficará, atribuído a Voltaire, porque eu fiz uma palestra hoje no Centro de Comunicação Social da Marinha para oficiais superiores. E lá falei da nossa grande crise no momento, crise da comunicação de massa, crise da mídia. Não é só crise financeira, é uma crise maior, é uma crise de credibilidade. A gente olha caindo o número de assinantes, de ouvintes, embora tenha tanta informação, né, haja uma demanda tão grande de informação. É a questão da credibilidade. Aí, de novo, eu vou ler para vocês um trechinho, uma consideração aqui, do professor Carlos Alberto de Franco, que ele diz: jornalismo é a busca do essencial, sem adereços, adjetivos ou adornos. Jornalismo transformador é substantivo, ou seja, não tem adjetivos. Sua força não está na militância ideológica ou partidária, mas no vigor persuasivo da verdade factual e na integridade da sua opinião. A credibilidade não é fruto de um momento, é o somatório de uma longa e transparente coerência. Estamos carentes de informação e fatos da boa dialética, ou seja, que haja uma discussão com diversidade, porque está cheio de gente, eu já disse isso aqui, que defende a diversidade menos de ideias. Aí não pode, tem que ser todo mundo com a mesma ideia. E então tive lá falando com eles sobre isso, né, lá na Marinha, sobre esse difícil período em que estamos passando, porque a militância está atrapalhando, né? Tive uma boa conversa depois com o comandante da Marinha sobre a atualidade brasileira, mas enfim, queria registrar isso aqui. Bom, eu falei em comandante da Marinha, mas ali por perto esteve o presidente Bolsonaro, no mesmo lado da esplanada, no Ministério da Economia. Foi visitar o ministro Paulo Guedes para tratar dos interesses de bares e restaurantes, que estão com muito problema quando governadores decidem fechar. E o presidente da República, como se sabe, né, por decisão do Supremo, não pode dar contra-ordem, né? Tem que... Agora está buscando uma ajuda de financiamento, alguma coisa para os bares e restaurantes não provocarem desemprego de cozinheiros, de garçons, né? E o número desses estabelecimentos é muito grande, né? E prestam um excelente serviço para as pessoas que, na hora do almoço, não podem voltar para casa, né? As reuniões na hora de jantar sociais, e pessoais, né? Enfim. Mas antes disso, ele fez um apelo também para os caminhoneiros, há um grupo de caminhoneiros, não todos, e nem os que representam toda a classe, mas estão falando em fazer uma parada por causa do preço do diesel. E o presidente propôs que o governo federal tomasse uma iniciativa em relação ao PIS/COFINS, né? Mas que os governos estaduais também pensassem em redução do ICMS sobre combustível, né? A questão do preço do diesel, eu achei estranho, né, que a Petrobras, nessa reta final aí de caminhoneiro protestando contra o preço do diesel, exatamente deu um aumento no diesel, né? Mas só que a Petrobras não trabalha mais na política, né? Que ela tinha prejuízo, porque a presidente mandava, olha, não
não corrige o preço, ia perdendo, ia tendo déficit, ia se acabando, né? Quase se acabou a Petrobras. Então, o presidente quer evitar isso, acha que uma mobilização de impostos, né, até seria bom, né, dar um passo que seja um passo definitivo, redução de impostos, né? Agora, no momento em que a dívida pública brasileira, por causa da pandemia, teve uma alta de quase 18%. Chegou a 5 trilhões. Isso é muito alto, né? É a emissão de papéis para pagar, já que a arrecadação não foi suficiente. O ministro Paulo Guedes festejou a arrecadação que subiu pouco, né? Mas num momento desses até que foi um bom desempenho. E a maior parte desses papéis está com bancos, né? Cerca de 30%. Depois vem fundos de previdência, eu acho que são 24%, 25%. Fundos de previdência, sim, 24%. Tem os fundos de investimento, que tem mais do que isso, 26%. E até estrangeiros investindo em papel brasileiros aqui no Brasil, 9%. Então, é um problema sério para as contas públicas, né, ter dado todo esse auxílio emergencial, que está sendo discutido agora. Agora exatamente não, mas há uma preliminar dessa discussão quando começarem os trabalhos no Congresso Nacional, já na semana que vem, né, depois de elegerem os novos presidentes da Câmara e do Senado. De Brasília, Alexandre Garcia.